Olá, tudo bem? Qual você acha que é o maior erro dos pastores? Quando nós pensamos nisso, logo nos vem à mente grandes escândalos morais, grandes falhas de liderança. No entanto, o maior erro dos pastores não é exatamente esses erros que são claramente erros e falhas de liderança, falhas morais e falhas de caráter. Mas o maior erro sobre o qual eu quero conversar nesse vídeo é aquele erro que se tornou tão sutil, se tornou tão pervasivo, se tornou tão comum entre os pastores e na cultura pastoral de maneira geral que nós já nem vemos essas atitudes como necessariamente erradas. O maior erro que os pastores cometem é algo que todos nós já cometemos em algum momento do nosso ministério e talvez você esteja cometendo exatamente agora. Mesmo assim, esse erro, por mais sutil que seja, ele vai acabar causando efeitos muito danosos para o nosso casamento, para a nossa família, para a criação dos nossos filhos e para o tecido do nosso ministério de maneira geral. Hoje nós vamos conversar sobre o maior erro dos pastores. Não é o maior erro porque talvez seja o maior em termos de gravidade. Isso seria bastante difícil de quantificar. Mas ele é o maior erro no sentido de que é o mais pervasivo, o mais comum e o mais praticado ao longo do tempo e em diferentes contextos pelos líderes da igreja local. Nós vamos conversar sobre o maior erro dos pastores, nós vamos conversar sobre os efeitos danosos que esse erro causa na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério de maneira geral. Nós vamos conversar também um pouco a respeito daquilo que nós podemos fazer para prevenir e remediar os efeitos desse erro. O meu nome é Jefferson, eu sou pastor, sou líder, sou pesquisador e praticante da gestão ministerial e eu quero ajudar você a se tornar um líder melhor. A essa altura você deve estar curioso, se perguntando qual é o maior erro que os pastores cometem. Nos meus treinamentos, frequentemente eu fico chocado de saber que a maioria dos pastores, se não a grande maioria, mas pelo menos a maioria dos pastores, trabalha praticamente 6 noites por semana. A maioria dos pastores tem no máximo uma noite de folga ou 2 por semana. E isso revela a descompensação entre a rotina do pastor e da sua família, especialmente quando o cônjuge trabalha e quando o ministério é exercido em grandes centros, os filhos estudam em período integral. Por que essa descompensação, esse descompasso? Porque quando a família do pastor está diminuindo suas atividades, para chegar no final de semana e ter tempo de descanso, o pastor está colocando o pé no acelerador para aumentar a intensidade do seu engajamento no ministério local, nas noites de sábado e no domingo praticamente o dia inteiro. Não apenas no final de semana, mas no meio de semana, quando o cônjuge chega em casa, provavelmente o pastor está se vestindo e já saindo para a sua terceira jornada de trabalho naquele dia. Quando seus filhos estão chegando da escola, ele está saindo para mais uma noite de trabalho. Isso frequentemente gera um descompasso entre a rotina do pastor e da sua família e que com o tempo vai acarretando também uma grande lacuna afetiva, um grande distanciamento afetivo do marido para com o seu cônjuge, do pai para com os seus filhos. Então, de certa maneira, nós podemos dizer que o grande erro dos pastores é colocar tempo e energia demais, excessivo, no papel do pastor, a ponto de negligenciar outros papéis essenciais como marido e pai. A grande ironia desse cenário é que quando nós lemos as epístolas pastorais, especialmente 1 Timóteo e Tito, nós vemos que Paulo espera ver algumas coisas naqueles homens que serão alçados à liderança na sua igreja local. E aquilo que ele espera ver é que eles sejam bons maridos e bons pais. A grande ironia é que ao tentarmos nos qualificar tão agressivamente para o ministério, injetando tantas horas no nosso serviço, nós vamos, com os anos, nos desqualificando como pais e como maridos.
Nós vamos nos tornando distantes afetivamente dos nossos cônjuges, distantes afetivamente dos nossos filhos. Nós somos capazes de dizer sobre tudo o que está acontecendo na igreja, mas nós não somos capazes de saber o que está acontecendo na vida do nosso cônjuge ou dos nossos filhos. E então, de certa maneira, tentando nos qualificar para o ministério, nós nos desqualificamos para o ministério, porque o nosso sermão mais eloquente ele é pregado antes mesmo que nós cheguemos ao púlpito, porque o nosso sermão mais eloquente é o nosso papel como modelo para a nossa comunidade. É o nosso dever de modelarmos a maternidade e o casamento para as nossas ovelhas. Falhar como marido, falhar como pai é falhar absolutamente como modelo pastoral para as nossas comunidades. E o que nós podemos fazer para corrigir esse erro? Eu vou dar algumas ideias muito incipientes, mas que você pode começar a aplicar exatamente hoje no seu ministério. E a primeira é: reserve tempo intencional com o seu cônjuge. Separe uma noite, consagre essa noite. Combine isso com os seus líderes, peça ajuda para que alguém possa cobrir você, para que você possa fazer delegações inteligentes, peça ajuda para o seu corpo de liderança, para que você tenha uma noite que você possa votar ao seu cônjuge. Naquela noite vocês vão fazer um jantar juntos, assistir um filme juntos, vocês vão fazer uma caminhada, vocês vão dar um pedal juntos, qualquer coisa que possa aumentar essa conexão entre você e o seu cônjuge, de tal maneira que vocês possam ter um tempo muito qualitativo juntos. A segunda coisa, reserve tempo intencional e qualitativo com os seus filhos todas as semanas e não presuma que você sabe o que está acontecendo na vida dos seus filhos, especialmente se eles estão na adolescência. Faça perguntas, pergunte do que eles estão vivendo, de como eles estão se sentindo, pergunte sobre a sua rotina, saiba as preferências dos seus filhos, não deixe que a paternidade seja um mero vínculo de provisão, mas que seja de fato um vínculo afetivo entre você e os filhos que Deus te deu. E em terceiro lugar, mas para médio prazo, trabalhe com a sua liderança um limite de noites para que você possa estar fora de casa. Geralmente eu recomendo 3 noites ao máximo durante a semana, sem contar, obviamente, o domingo, o que resultaria em 4 noites, né? Uma vez que você e sua família estarão congregados juntos no domingo, mas muitas das atividades que são feitas durante a semana, algumas delas não envolvem diretamente a família do pastor. Então, 3 noites fora no meio de semana é um número que parece muito distante para muitos pastores, mas se você constrói uma cultura na sua comunidade no entorno dessa decisão, com o tempo Deus vai abençoar esse seu esforço para estar mais próximo e mais junto da sua família. Nós pregamos para as pessoas todos os domingos que eles devem priorizar Deus, a família e depois o trabalho. Mas como nós, pastores, vamos continuar pregando isso para as nossas comunidades e cobrando esse plano de prioridade centrado na palavra das nossas comunidades, se nós somos os primeiros a falhar com esse plano de prioridades? Quando nós colocamos o nosso ministério à frente da nossa família, quando nós colocamos o nosso ministério antes do nosso casamento, nós estamos cometendo um pecado e estamos modelando o pecado da idolatria do trabalho, da idolatria do sucesso na vida da nossa congregação, na vida daqueles a quem nós amamos e cuidamos. Então lembre-se, o seu sermão mais eloquente é pregado antes de chegar ao púlpito. Deus, nossa família, nosso ministério. Jesus disse: ame sua esposa como eu amei a igreja. Crie seus filhos nos caminhos do Senhor. E o mesmo Jesus me disse e te disse: eu edificarei a minha igreja. Deixe que Jesus faça o trabalho dele. Faça o trabalho que Jesus lhe deu. Balancear os nossos papéis é um ato de autoliderança. É um ato que significa liderar a si mesmo. E antes de liderar aos outros, nós precisamos liderar a nós mesmos. Em nosso curso, A Arte da Liderança, eu ajudo você a mapear os seus papéis e ajudo você a se concentrar nos seus principais papéis e balanceá-los para que esses papéis possam refletir os propósitos e desígnios do seu Criador para você. Acesse jeffersonalvarenga.com, na aba Curso EAD e saiba mais. Eu te encontro na próxima, então.